Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral defende a democracia em meio a conflito com o presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente Lula causa polêmica por causa de uma fala sobre a guerra na Ucrânia. E camisa usada por Maradona no dia em que ele fez o gol de mão na Copa do Mundo de 86 foi leiloada por mais de 7 milhões de libras. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quarta-feira, dia 4 de maio de 2022. Eu abri essa edição da noite do Panorama CBN mais uma vez para falar sobre um assunto que está rodando o noticiário nos últimos dias, que é em relação à tensão entre os poderes e a defesa da democracia. Você lembra que ontem eu contei aqui para você que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, participou de uma reunião ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Então, como a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã, Fux também se reuniu com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. E nos dois encontros, o objetivo era o mesmo: baixar a poeira entre os poderes e defender o processo eleitoral. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a colocar em xeque, em dúvida, o processo democrático. Ele até sugeriu colocar as Forças Armadas para fazer uma apuração paralela das eleições. Algo que bate de frente com o Poder Judiciário, que faz essa ponte, entre a política e o processo eleitoral, e é bem ruim para a nossa democracia. Bom, hoje o presidente do STF, Luiz Fux, ele fez um relato dos encontros que teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Ele explicou para os outros ministros do STF como foi a conversa com o chefe das Forças Armadas. Nos mostramos alinhados nos objetivos de defender as instituições e a nossa Constituição. Abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro. Em suma, a reunião foi deveras proveitosa. Eu me reuni com o ministro da Defesa, oportunidade em que manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. Depois dessa prestação de contas, digamos assim, o ministro Edson Fachin, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o STF não pode aceitar ameaças à democracia e nem permitir a corrosão da autoridade do judiciário. Não há instituição acima ou abaixo. Todas as instituições e a harmonia entre os poderes dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia, não aquecer com informações falsas e levianas, não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário. Hoje mais cedo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele continuou aí na agenda para tentar abaixar a poeira dos poderes. Ele se encontrou com o presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos. Pacheco voltou a defender a necessidade de um diálogo para enfrentar o que chamou de arroubos antidemocráticos. Na próxima semana, Rodrigo Pacheco vai se reunir também com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira. O presidente do Senado também deve reforçar nesse encontro a preocupação com os frequentes questionamentos sobre a lisura do processo eleitoral e a postura das Forças Armadas nesse tema. Aproveitando que eu estou falando de democracia, termina hoje às 11h59 da noite de hoje, mais conhecido como dia 4 de maio, o prazo para tirar o título de eleitor e também fazer a regularização do documento ou transferir o local de votação a tempo de participar das eleições desse ano.
E os brasileiros que completarem 16 anos até a data da eleição, no dia 2 de outubro, podem pedir esse documento. E o procedimento é fácil, pode ser feito presencialmente ou pelo site tse.jus.br. E obviamente que alguns brasileiros deixaram para fazer isso em cima do laço, né? A nossa reportagem espalhada por algumas capitais aqui do Brasil, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro, verificaram que tinha muita fila nos cartórios eleitorais. Em Belo Horizonte, por exemplo, nosso repórter Pedro Bonenberger conversou com o empresário Marcelo Gonçalves. Ele estava em uma fila porque ele não conseguiu ir antes e acabou esperando um pouco na fila. Mas mesmo aí com a espera de 20 minutos, que vamos considerar que é bem rápido, né? Ele disse que é fundamental fazer a regularização e também acha muito importante participar da festa da democracia. Vim transferir o título para cá, né? Que nós somos do interior, viemos trazer o título para cá e como você viu aí, a fila está bem grande, né? Você não conseguiu fazer agendamento antes para vir? Não fiz o agendamento e eu tentei fazer pela internet, mas não consegui carregar os documentos. Entendi, aí teve que vir presencial. Presencial. E por que você veio aqui hoje? Acha que é importante votar nas eleições? Eu acho que é muito importante todas as pessoas votar. Quando você deixa de votar, você está deixando alguém escolher por você. Então eu acho que o voto é fundamental para nós, principalmente a gente que quer depois reclamar aí, às vezes dos nossos governantes, mas muitas vezes nem votamos. No Rio, os postos do Tribunal Regional Eleitoral também amanheceram com longas filas nessa quarta-feira. E o nosso repórter Gabriel Freitas conversou com a dona de casa Lucenir da Silva. Ela disse que tentou regularizar o documento pela internet, mas ela teve problemas com acesso. Aí ela resolveu ir pessoalmente. E apesar de ter praticamente perdido 2 dias de trabalho, ela disse ter consciência do poder do voto na definição do futuro do país. Para fazer pela internet, mas estava caindo toda hora. Toda hora o sistema estava caindo. E outra coisa, muita gente já veio aqui na segunda-feira, não conseguiu, na terça-feira não conseguiu. Aí hoje que eu vim aqui, mas eu fui no centro da cidade, tinha senha que acabou. Meio-dia já não tinha mais senha. Faltei ontem e faltei hoje. Mas como meu patrão é boa gente, né? É muito importante. A gente quer nossos direitos, né? Tem que ser dona de casa, óleo de cozinha quase R$10. Como é que pode isso? E um alerta importante é que quem não regularizar a situação eleitoral não pode votar nas eleições desse ano. E também existem outros problemas que podem impactar muito a vida do cidadão. E quem explicou isso foi o diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, Carlos Donizete Ferreira. Esse é um problema que a pessoa tem que entender que não dá para ele resolver depois. Ele tem que regularizar agora. Porque se ele tiver as portas aí de tomar posse num concurso público, isso vai ser um impeditivo para ele. Se ele tiver as portas de fazer o seu passaporte, todas para viajar, isso vai ser um impeditivo para ele. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência. E vou mais além, é a questão da cidadania, a sua capacidade de participar do processo eleitoral. Todos os procedimentos feitos presencialmente também podem ser feitos pela internet. Então, quem não fizer a regularização ainda hoje só vai poder fazer as atualizações em novembro desse ano, ou seja, após as eleições. E para saber se o seu título está cancelado ou se tem algum problema, se você está devendo para a Justiça Eleitoral, é fácil, eu vou reforçar aqui para você. Basta consultar a situação eleitoral no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é o tse.jus.br. Ainda na política, eu preciso contar para você que o ex-presidente Lula, ele está na capa da revista americana Time. Essa revista ela é bem conhecida por estampar personalidades de todo o mundo. E o que era para ser algo positivo para o pré-candidato à presidência, porque é uma baita propaganda, acabou virando uma polêmica por causa de uma declaração que ele deu à revista. Lula disse na entrevista que o presidente russo Vladimir Putin não é o único culpado pela guerra na Ucrânia.
De acordo com o petista, a responsabilidade deve ser dividida entre Estados Unidos, União Europeia e até o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele disse que os americanos e os europeus teriam resolvido o problema se tivessem garantido que a Ucrânia não entraria na OTAN. Lula também falou que Zelensky deveria ter proposto mais conversas antes de discutir o ingresso da nação na organização militar e na União Europeia. De acordo com Lula, Zelensky parece fazer parte de um espetáculo televisivo em um momento no qual deveria estar mais preocupado com a mesa de negociação. E essa fala bem polêmica aí do ex-presidente Lula sobre Zelensky de ter tanta culpa pela guerra quanto Putin foi avaliada como correta pelos petistas, porque a fala representa historicamente um pensamento que já é comum no partido. O PT e os conselheiros de Relações Internacionais de Lula, entre eles o ex-ministro Celso Amorim, avaliam que os países têm dois princípios primordiais. Primeiro, a integralidade territorial, ou seja, os países têm direito a defender os próprios territórios e fronteira. E o segundo princípio é a autodeterminação dos povos, que é quando uma população não se identifica como o país onde está e luta para ser reconhecida por outra nação. E essa visão do PT é que o conflito deve ser resolvido o máximo possível pela diplomacia e não por respostas militares. Mas, como eu falei para você, essa fala causou muita polêmica, porque na prática não é tão fácil assim quanto parece. O especialista em relações internacionais, Carlos Augusto Pódio, lembrou durante a programação da CBN que foram feitas várias tentativas de negociações diplomáticas com a Rússia e que o diálogo não é o forte de Vladimir Putin. Esse tipo de fala ignora uma série de realidades geopolíticas, né? Parte do princípio, que é um princípio equivocado na área de relações internacionais, de que você consegue resolver assuntos apenas com base na conversa entre indivíduos, né? Ver as relações internacionais como uma relação entre indivíduos que podem se sentar numa mesa de bar e resolver os seus problemas. Não é bem assim o que acontece, ainda mais quando está do outro lado um autocrata que não tem demonstrado muita vontade de negociar quando o assunto é a Ucrânia. E não tem vontade de negociar porque o Putin já deixou cristalino que ele não considera a Ucrânia um Estado soberano independente. Então, o que você tem para negociar se você é um Estado soberano independente com um vizinho mais forte que você que nega a sua soberania? Daqui a pouquinho eu atualizo você sobre a guerra na Ucrânia. Fica firme aí. Ainda no Brasil, quem continua dando trabalho para a Justiça é o deputado Daniel Silveira. Ele se recusou hoje a receber a notificação da nova ordem do Supremo Tribunal Federal para que ele se apresente em 24 horas para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Segundo o oficial de justiça envolvido nesse caso, o parlamentar se recusou a assinar o mandado e informou que não tem que usar tornozeleira eletrônica porque recebeu o perdão da pena em decreto que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro você que no mês passado o Supremo condenou Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por ataques à democracia e ameaças ao tribunal e os seus ministros. E o indulto individual foi concedido por Bolsonaro, só que é questionado em 6 ações em tramitação no próprio STF. Ontem, na nova decisão, o ministro Alexandre de Moraes reforçou que, apesar do perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro, continuam valendo as medidas restritivas e foram impostas pelos ministros do Supremo, como o uso da tornozeleira eletrônica enquanto não for julgada essa legalidade do indulto individual. Alexandre de Moraes também decidiu bloquear todas as contas bancárias do deputado e fixou uma multa de R$405 mil, levando em consideração que o deputado descumpriu as medidas cautelares impostas pelo Supremo 27 vezes. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para te contar um recado do patrocinador desse podcast.
A BV Asset é a gestora de recursos de terceiros do Banco BV. Segundo o ranking da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, a BV Asset está em destaque entre as maiores gestoras de recursos de terceiros em patrimônio gerido, atuando junto a investidores de diversos segmentos, entre os quais Private Bank, Corporate, investidores institucionais e as principais plataformas de investimentos. A BV Asset é signatária do PRI, que é uma das maiores iniciativas de investimento responsável no mundo, que é apoiada pela ONU, e conta com uma equipe especializada com vasta experiência no mercado financeiro. Para saber mais, siga a BV Asset no LinkedIn, no @BVAsset ou acesse o site bv.com.br/asset com 2 S e um T mudo. Voltando para o noticiário, o partido PSB de Bola de São Paulo desfiliou o vereador Camilo Cristófaro após a fala racista do vereador durante uma CPI. Essa decisão do Partido Socialista Brasileiro se deu, segundo a legenda, após uma forte reação e pedidos de punição dos membros do partido e de outros políticos que repudiaram a fala de Camilo Cristófaro. O vereador foi desfiliado antes mesmo do Diretório Estadual acolher a denúncia e instalar um procedimento de investigação e julgamento contra ele. Eu contei essa história para você ontem na edição da noite, mas se você está perdido, eu vou recapitular rapidamente aqui essa história. Ontem estava rolando uma CPI na Câmara dos Vereadores de São Paulo e, em um dado momento ali dos trabalhos, a CPI foi interrompida temporariamente depois que um áudio do microfone de Cristófaro vazou no plenário com uma fala racista. Vou iniciar com a senhora Cláudia Ultz, senhora York. O armário não lava na calçada, é coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som, por gentileza. Não vai desligar não, porque acabou de ficar registrado. Não, acho que falou de alguma coisa de... Não, acabou de ficar registrado, Adilson. Agora, a conduta do parlamentar é investigada pela Corregedoria da Câmara Municipal e a provável relatora do pedido de representação junto ao órgão, a vereadora Elaine Mineiro, do PSOL, disse que o regimento prevê até mesmo a possibilidade de cassação do mandato. Está previsto, inclusive, que a casa pode cassar o mandato de um vereador, dependendo dos protocolos de que ele quebre, né, dos protocolos de decoro. Né? E isso é uma decisão que a própria Casa Legislativa pode tomar e que a Corregedoria pode sim indicar, né, para que os vereadores votem ou não. Então, eu acho que a gente precisa de celeridade, obviamente, né, para tratar desses casos, mas a gente precisa, em primeiro lugar, começar a considerar que esses casos são sim casos graves. Depois de todo esse caso, o vereador tentou pedir desculpas, né? Se desculpar por algo que não tem explicação. Só para dizer para vocês que eu não sou racista, que eu peço desculpas a quem pegou este pedaço desse contexto e que foi uma fala lamentável. Eu tive uma brincadeira, ele brincando comigo, eu brincando com ele, uma brincadeira infeliz. Eu nunca fui, não sou e nunca serei racista. Isso eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com a minha família, com a minha origem. Essa foi a segunda frase racista dita pelo vereador durante uma sessão da casa em menos de um ano. E aproveitando que eu estou falando da conduta de parlamentares, hoje o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu um processo para apurar a conduta do deputado Eduardo Bolsonaro no caso em que ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. E o que aconteceu? Em abril, a colunista da CBN e do jornal Globo compartilhou um artigo em que classificou o presidente Jair Bolsonaro como um inimigo confesso da democracia. E aí a Miriam comentava declarações recentes de ataque de Bolsonaro às instituições democráticas. E nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro respondeu à publicação da seguinte forma, abre aspas,
ainda com pena da cobra. Fecha aspas. Se você não sabe dessa história, Miriam Leitão foi presa e torturada pelo governo militar durante a ditadura. E a jornalista estava grávida. E em uma das sessões de tortura, ela foi deixada nua, grávida, em uma sala escura com uma cobra. Depois da publicação de Eduardo Bolsonaro, os partidos PCdoB, Rede, PSOL e PT moveram representações no Conselho de Ética e esses pedidos originaram a instauração do processo nesta quarta-feira. Agora eu trago notícias de São Paulo porque a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava o acidente de trânsito que o ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu no dia 31 de março. O delegado do caso indicou que o motorista de aplicativo Kaique Reis, de 24 anos, foi imprudente. O delegado também apontou o excesso de jornada de trabalho não fiscalizada pelo aplicativo de transporte individual. Segundo a polícia, durante vários dias, o motorista cumpriu longas jornadas de trabalho. E o motorista até disse depois do acidente que cochilou ao volante antes de colidir com um caminhão na Marginal Pinheiros, que é uma das principais vias aqui da cidade de São Paulo. E aí a polícia informou que Kaique não foi indiciado por lesão corporal culposa, que é considerado um crime de menor potencial ofensivo. Isso significa para a polícia que não houve uma intenção de causar o acidente. Então, por isso, Kaique vai responder esse crime em liberdade. Rodrigo Mussi recebeu alta recentemente, ele ainda apresenta algumas falhas de memória e dificuldades na fala, mas os parentes dizem que o ex-BBB está se recuperando muito bem. No mercado financeiro hoje eu vou começar diferente, eu vou começar pelo mercado internacional, porque hoje o Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, elevou os juros básicos do país em 0,5 ponto percentual para a faixa entre 0,75% e 1% ao ano. Algo que não acontece desde os anos 2000. E esse movimento acontece devido à inflação alta nos Estados Unidos, causada em boa parte pelo aumento de preços de commodities de energia, especialmente o petróleo, causado pela guerra na Ucrânia, e também a ruptura de cadeias internacionais de produção geradas pela pandemia, como é o caso do lockdown na China. Aqui no Brasil, o mercado financeiro reagiu a esse movimento do mercado americano. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 1,53% aos 108.154 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,21%, cotado a R$ 4,904. Já o euro fechou negociado a R$ 5,204, com uma desvalorização de 0,40%. E para fechar aqui esse giro, depois que o mercado financeiro brasileiro fechou, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, levou a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual, passando dos atuais 11,75% para 12,75% ao ano. Esse é o 10º aumento seguido e a Selic agora alcança a maior taxa em 5 anos. Em janeiro de 2017, ainda no governo de Michel Temer, o percentual chegou a 13% ao ano. E a taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central no controle da inflação. Esse aumento ele já era esperado, porque na última ata do Copom, o Banco Central já havia sinalizado um novo aumento. No cenário internacional, como prometido, vou falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Na área diplomática, os países da União Europeia anunciaram que vão deixar de comprar petróleo e produtos refinados da Rússia em até 6 meses. E sobre o conflito em si, hoje a Ucrânia informou que está pronta caso as Forças Armadas de Belarus se juntem ao esforço de guerra da Rússia no país. Belarus, que é um aliado próximo da Rússia, disse que seus militares haviam iniciado nesta quarta-feira exercícios em larga escala para testar a sua prontidão de combate e que não representava nenhuma ameaça para o país vizinho.
Hoje também o Kremlin rejeitou as especulações de que o presidente Vladimir Putin planeja declarar a guerra à Ucrânia e declarar uma mobilização nacional em 9 de maio. Essa data é quando a Rússia comemora a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Até agora, Vladimir Putin caracterizou as ações da Rússia na Ucrânia como uma operação militar especial e não uma guerra. E no esporte, uma camisa usada pelo ídolo argentino Diego Maradona no dia em que ele marcou o famoso gol de mão na Copa do Mundo de 86 foi leiloada por mais de 7 milhões de libras. E essa peça pertencia ao ex-jogador inglês Steve Hodge, que trocou camisas com Maradona após a Argentina derrotar a Inglaterra por 2-1. Mas temos uma polêmica aqui. Uma das filhas de Maradona disse que a camisa leiloada não é a que ele usou no momento do gol, e sim a que ele vestiu durante o segundo tempo. Mas a casa de leilão Sotheby's, que é bem conhecida, empresa responsável por essa venda, disse que eles usaram uma tecnologia de comparação fotográfica, examinando detalhes específicos da peça, e aí chegaram à conclusão de que essa é sim a camisa do gol de mão. E eu vou embora hoje com o remix da música Two Step, do cantor e compositor britânico Ed Sheeran. Ele lançou esse remix em parceria com a banda ucraniana Attila. Essa canção tem como objetivo arrecadar fundos para uma ajuda humanitária ao país. E esse single que você está ouvindo fala sobre a importância de manter a esperança em momentos de tensão, nos quais o medo de perder familiares deixa as pessoas apreensivas. E é com essa música hoje que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã, beleza? Beijos pra você e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.